Fala, bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha aí, rapaziada. Seguinte, gente, nas semanas anteriores aí nós finalizamos aí a parte de energia, potência, rendimento, tudo isso bem importante, tá? Aparece bastante vestibular, então é bom você estar bem atento aí a esse tipo de coisa. E agora, pessoal, nós vamos começar, digamos que a segunda parte desse estudo. Como assim segunda parte? Quando a gente começou a estudar energia, essas coisas, eu comentei com vocês, né? A gente estudou os vários tipos de movimento nos olhares da dinâmica, ou seja, usando forças, né? Basicamente. Agora nós vamos estudar todos os tipos de movimento baseados em energia e mais uma coisinha que é o que a gente vai começar hoje, que é a parte de quantidade de movimento, tá? Então essas duas coisas elas caminham juntas para que a gente consiga explicar todos os movimentos, uma, né, dinâmico utilizando as forças e aqui usando energia, quantidade de movimento e impulso. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início a isso daqui, falando a respeito da nossa quantidade de movimento, pessoal. Bem importante isso daqui, tá? Vamos lá. Então aqui nós temos duas situações, pessoal, infelizmente bem corriqueiras que acontecem aí no dia a dia da maioria das cidades e estradas do Brasil afora, né? Acidentes, certo? E por que eu coloquei aí esses dois acidentes aí diferentes, né? Eles têm particularidades que são importantes a gente observar, tá? Então a primeira coisa o primeiro acidente aqui à esquerda é entre dois carros, né? Inclusive entre dois carros brancos. Mas é entre dois carros, né? Carros pequenos, beleza? Já aqui na direita nós temos o acidente entre um ônibus e um carro. O ônibus é um automóvel, pessoal, com uma massa muito maior, né? Por que eu coloquei esses dois aí? Para que a gente compare os efeitos, tá? Então imagine aí, é óbvio, né, pessoal, que quando o nosso objeto tem uma massa muito grande, automaticamente esse objeto vai ter também, né, além de uma massa muito grande, ele vai ter, dependendo da velocidade, uma situação na qual ele vai causar mais estrago. Né? Por que ele causa mais estrago, né, nessa determinada situação? Isso é devido à sua quantidade de movimento, tá? Em termos práticos, gente, o que isso quer dizer? Bom, imagine a seguinte situação: você está atravessando a rua e quando você olha para sua esquerda, você vê vindo na sua direção um carro, certo? Um carro médio aí, sei lá, 1.000 kg, por exemplo. E você vê um ônibus com, sei lá, 5.000 kg. Não, mais, 10.000 kg. Exagerando, obviamente, né, gente? 10.000 kg ônibus, cheio, lotado de gente. Qual que você, os dois vindo à mesma velocidade, de 60 km por hora, tá? E você vai ter que ficar na frente de um deles. Você vai ser atropelado ou pelo ônibus ou pelo carro. Não tem como escapar disso. Aí eu te pergunto, você vai ficar na frente do ônibus ou vai ficar na frente do carro? É óbvio que se você tem que escolher, você vai escolher o carro, né, gente? O carro, em teoria, o estrago dele é menor. Justamente porque ele é menor, ele tem menos massa. Então ele tem o movimento dele é menos prejudicial na colisão do que o objeto que tem mais massa, tá? Isto porque, pessoal, devido ao conceito de quantidade de movimento, tá? O que é o conceito de quantidade de movimento? A Pi tá brigando aqui. Bom, vamos lá. Então, o conceito de quantidade de movimento, pessoal, é o seguinte: ele basicamente resume ao que a palavra já fala. A palavra por si só já define bem o que ele quer dizer. Quando eu calculo a quantidade de movimento, eu estou calculando literalmente quanto movimento esse corpo tem. O movimento que esse corpo tem depende de dois fatores, né? Então, o primeiro fator, obviamente, a rapidez com que ele está se movendo, ou seja, a velocidade desse objeto, né? Quanto maior a velocidade do objeto, maior a quantidade de movimento que ele tem,
Faz sentido, né? E a outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a massa desse objeto. Então, como eu falei para vocês, o ônibus, apesar de em muitos momentos o ônibus estar andando mais devagar que um carro, ele causa maior estrago numa colisão, numa determinada situação, isso devido à sua grande massa. Ela compensa a velocidade, então a quantidade de movimento do ônibus acaba sendo maior, tá? Como é que eu calculo quantidade de movimento? Vamos lá. Se depende da massa e da velocidade, a gente vai usar a letra Q, tá? Q de quantidade. Ela vai ser a massa, produto da massa pela velocidade. Certo? Então, quantidade de movimento é uma grandeza que é calculada com o produto da massa com a velocidade, porque depende dos dois, tá? Detalhe, gente, quantidade de movimento é um vetor, tá? Por ser um vetor, é importante ser ressaltado aqui com vocês que quando a gente tem a quantidade de movimento de um sistema, por exemplo, de vários corpos, a gente vai somar esse sistema vetorialmente falando, tá? Então, se eu tenho lá 2, 3 objetos fazendo parte do sistema que eu vou estudar, uma colisão entre dois carros, por exemplo, a soma das quantidades de movimento, ela é uma soma vetorial, tá? Não é uma soma escalar, não é igual a energia que era só somar. Na quantidade de movimento a gente tem que somar vetorialmente falando, certo? Pessoal, unidade de quantidade de movimento. Ó, opa, perdão. Unidade de quantidade de movimento, pessoal, ela é dada por massa é quilograma, né? Velocidade é metro por segundo. Então, quilograma metro por segundo. Essa unidade não tem nome, tá? Na física, geralmente, a gente pega as unidades e elas acabam, né? Que nem o quilograma metro por segundo ao quadrado é Newton, né? A gente deu o nome de Newton. A quantidade de movimento não tem nome, vai ficar só quantidade de movimento, vai ficar só quilograma metro por segundo mesmo, não precisa se preocupar com determinados nomes, tá bom? Beleza? Então, isso é a quantidade de movimento, tá? Detalhe, a quantidade de movimento vai ter sempre a mesma direção e sentido da velocidade, beleza? Tranquilo, né? Então, ó, veja, a equação está mostrando para você, né, que para eu medir quanto movimento o meu corpo tem, eu preciso de duas grandezas, da velocidade e da massa desse corpo. Se eu não souber nem velocidade nem massa, tá? Eu não tenho como medir isso. E claro, quanto maior a massa do corpo, mais movimento ele vai ter. Quanto maior a velocidade também, mais movimento ele vai ter, certo? Essa é a ideia principal básica aí da quantidade de movimento. Beleza? Continuando seguindo, pessoal, a gente vai para a parte de impulso de uma força. Bom, o que é o impulso de uma força? A palavra impulso você está acostumado do seu dia a dia e eu quero que você traga ela aqui para a física também, tá, gente? Então, a palavra impulso aqui, ela é parecida com o que você tem na vida real. Ah, eu vou tomar um impulso para pular, para saltar. É basicamente isso que o impulso aqui na física significa para nós também, tá, pessoal? Só que não é só para saltar. São várias situações em que são gerados impulsos sobre determinados corpos, tá? Então, por exemplo, ali, né? O jogador de vôlei que tá subindo para dar um corte. Então, ele dá um impulso no chão para poder pular. E ele também dá um impulso na bola. Não dá, porque se ele não bater na bola, se ele não fizer uma força atuar sobre a bola, ele não vai fazer um impulso nela, né? Então, como assim? Vamos lá. O impulso de uma força, pessoal, I, tá? É calculado por, detalhe, ele é um vetor aqui, né? Eu esqueci de colocar a flechinha aqui, peço perdão. O impulso é calculado por força vezes tempo. Como assim? Vai haver no impulso um leve intervalo de tempo no qual vai estar atuando uma determinada força sobre o corpo. Né? Então, por exemplo, o Hulk chutando a bola ali, né? O Hulk não dá para considerar muito porque ele acabou estourando a bola, né? Nesse vídeo uma montagem que o pessoal do Zenit fez para o Hulk, né? Porque ele tem aquele recorde de chute mais forte dentro de uma partida de futebol. A bola chegou, acho que a 210, 215 km por hora, certo? Mas eles fizeram uma brincadeira aí. Num chute, pessoal, no futebol, por exemplo, quando o cara vai chutar a bola, o pé dele bate na bola, né? E a bola, ela vai ficar em contato com o pé por um breve intervalo de tempo, que é o tempo que ocorre o chute. Tudo bem? Como acontece esse
breve intervalo de tempo, a gente diz que é dado um impulso ali. É uma força que está atuando durante um pequeno intervalo de tempo. Tá vendo? Isso é impulso. Só isso, Doug. Só isso. Por isso que ele é força vezes intervalo de tempo, sendo o intervalo de tempo de atuação da força no corpo. Estou dando um impulso na bola para ela sair do lugar. Né? O jogador de tênis, o que ele faz? Ele dá um impulso na bola, ele joga a bola para cima e dá a raquetada. Quando a raquete bate na bola, ela determina uma força num certo intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo de contato entre eles. Tá? Geralmente, pessoal, tá? Aqui quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Geralmente, esses intervalos de tempo são pequenos, certo? Então, por exemplo, uma bolinha de tênis ou uma bola de futebol que está sendo chutada, por exemplo, né? O teu pé não fica em contato com a bola durante 2 segundos. É rápido, é pau, é um instante. 0,1, 0,2, 0,5 segundos, por exemplo, tá? Então demora, não demora muito o contato. Então geralmente as forças impulsivas são isso. O que não quer dizer que, por exemplo, eu pego aqui, vou mexer o meu armário, vou empurrar meu armário aqui, vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando. Durante 10 segundos eu vou empurrando meu armário. Eu estou gerando nele um impulso, tá vendo? Um impulso maior, obviamente, porque o tempo é muito maior. Mas também vai depender da força, né? A força de um chute, por exemplo, é uma força muito alta, só que o tempo de contato é menor. Então, acaba às vezes podendo ser comparável esse impulso. Gente, importante aqui, ó, e a unidade de impulso, né? Que é algo importante da gente conversar. Gente, força é Newton, né? Tempo é segundo. Então, Newton vezes segundo é a unidade de impulso. Também não tem nome. E detalhe bem importante, pessoal. Tem uma coisinha chamada, deixa eu vir para cá, depois eu volto no gráfico, de teorema do impulso, tá? O que me diz o teorema do impulso? O teorema do impulso me diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Geralmente ele vem assim, ó. Certo? O que faz sentido, pessoal, porque ao entrar em uma bola, ao entrar em contato, por exemplo, com a raquete ali, o Roger Federer está batendo na bola ali. O que está acontecendo? A bola ela entra em contato com a raquete. Então, ela vai, por exemplo, que a bola esteja parada aqui e eu vou e dou uma pancada nela. O que está acontecendo aqui? A bola tem velocidade zero e quando eu acerto ela com a raquete, eu acrescento uma velocidade dela. Então, enquanto minha força está gerando ali um impulso, ou seja, a força no intervalo de tempo está gerando um impulso, esse impulso gera uma aceleração na bolinha, né? Uma variação na velocidade dela. E lembre-se bem disso. O que é a quantidade de movimento? M vezes V. Tá vendo? Então, o que acontece? É velocidade final e velocidade inicial. A velocidade inicial, nesse caso, era zero. A velocidade final vai ser a velocidade com que a bolinha vai sair da raquete ali, por exemplo, do Roger Federer. Tá entendendo? Então, é importante você perceber que ocorre uma variação de quantidade de movimento sempre que rola um impulso. Tá, por que você veio direto para esse slide e pulou o gráfico? Já vou falar do gráfico, mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, Newton vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo, tá? É a mesma coisa, tá vendo? Portanto, se um dia você estiver fazendo uma questão de vestibular e o cara falar, a quantidade de movimento deste corpo foi dada por tantos newtons vezes segundo. Você já bate o olho e fala, pô, mas peraí, o Doug falou para mim que era quilograma metro por segundo. Tanto faz, tá? A gente pode cruzar com exercícios que cobrem a energia, o impulso em quilograma metro por segundo e a quantidade de movimento em newton vezes segundo. Beleza? Voltando rapidamente aqui para a gente finalizar essa aulinha, essa videoaulinha aqui, a gente vai falar do nosso gráfico do impulso, porque ele é bem importante para nós. Por quê, pessoal? O gráfico do impulso ele vai ser sempre um gráfico de força por tempo. Sempre. Tá? Sempre. Sempre vai ser um gráfico de força por tempo. Tá, e daí, Doug? Bom, se você for ver, pessoal, se você fizer a área de um gráfico desse, como é que vai ficar? A área, por exemplo, desse trapézio, a área de um quadrado, enfim, né? Você está fazendo a base, que é o tempo,
E a altura é força. Força vezes tempo é impulso, tá vendo? Então, a área sempre vai ser igual ao impulso de uma força. E por que isso é importante, pessoal? Porque é o único método que a gente pode utilizar para cálculo de impulso no caso da força ser variável, meu amor. Então, não adianta você fazer força vezes tempo se essa força não for constante ou se ele não der uma força média e um impulso médio, tá? Você precisa fazer força vezes tempo só nesses casos. Quando a força for variável, só dá para fazer pelo gráfico. Beleza? Então, bem parecido com o que rolou com o trabalho, né? Lembra que a gente falou? Trabalho FD cosseno só dava para fazer quando a força era constante. Aqui, força vezes tempo também só dá para fazer quando a força é constante. Caso ela seja variável, apenas o gráfico pode resolver. Ah, Doug, e se eu achar, se ele quer a variação da quantidade de movimento, por exemplo, se ele quer a velocidade final e ele me dá uma força variável, aqui também vale a ideia de que impulso é igual à variação da quantidade de movimento? Sim, tá? Vale também. Certo, pessoal? Essa parte aqui é muito importante para nós. Se você calcular, ou seja, se você calcular a área do gráfico, ela vai ser igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. Certo? Então não necessariamente você vai usar o F vezes T, né? Você pode acabar usando aí, como eu fiz agora, a área para calcular o impulso. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Pessoalzão, meus lindos. Aulinha tranquila, simples, para você pegar essa ideia de conceitos iniciais. Daqui a pouquinho a gente resolve uns exercícios sobre isso, daí já dá aquela praticada top para você não perder nenhum detalhe. Belezinha? Gente, um abração, hein? Falou!